Excelentíssimo senhor doutor de Direito, doutor Wagner, gostaria de ressaltar aqui a nossa consideração de se submeter à autoridade de Vossa Excelência por ocasião desse tribunal popular. Quero registrar aqui a admiração que tenho por Vossa Excelência desde o momento em que eu vi, inclusive pessoalmente e no YouTube, a sua palestra do Sala Secreta. Realmente trouxe um tema importantíssimo, falando aqui da questão de feminicídio, aqui trouxe alguns casos. Vossa Excelência tem uma elevada cultura jurídica e contribuiu muito no engrandecimento daquele evento jurídico. Gostaria também de renovar nossa saudação a... Só o segundo, um outro primeiro do YouTube. Pronto, mas sua palestra estava registrada no Brasil, no mundo inteiro. Promotora de Justiça, receba aqui a nossa saudação. O Ministério Público, representado por sua doutora promotora de Justiça. Gostaria de saudar também os colegas da banca defensiva, o doutor Santos Silva, realmente um advogado muito combativo, muito compromissado, muito sério, muito íntegro e honesto nas suas ponderações. Recebo aqui uma saudação muito especial a todos os colegas da banca defensiva também que nos acompanham. Foi um prazer conhecê-lo, doutor, e obrigado pela oportunidade. Gostaria também de saudar algumas pessoas especiais que aqui estão nessa plenária, doutora Ivana Lima, uma das maiores advogadas de tribunal de júri do Brasil, o doutor Flávio Santana, da saída aqui, mas está aqui presente, a doutora Priscila, de modo que muito engrandece a presença dos senhores aqui nessa plenária, também o nosso amigo que está aqui presente. Saúdo também, nesse momento aqui, os policiais penais, recebam a nossa consideração, nosso afeto, a nossa admiração. Gostaria de saudar também a pessoa do réu. Saiba que, nesse caso aqui, ele vai marcar a sua história. É verdade que muito negativamente, no entanto, hoje nós temos, vamos colocar um ponto final, diante de todo esse quadro de injustiça experimentado por Sua Excelência, a partir do momento que foi aventado o seu nome em uma possível ação penal que, de fato, surgiu de maneira equivocada. E a prova disso hoje, ele foi reconhecido pelo Estado do Ministério Público, a partir do momento que reconheceu. Não sei se nós vamos aqui pincelar algumas questões do processo. Eu gostaria de saudar também os senhores juízes deste fato, recebam a nossa saudação. Às vezes, já cheguei em determinadas comarcas que, quando se faz o sorteio dos jurados, algumas pessoas até se incomodam, acham ruim. Mas eu digo aos senhores que essa função hoje de juiz é muito nobre. Digo isso porque, a partir do momento que os senhores são selecionados da sociedade, e a partir do momento que estão aqui na condição de juízes, Vossas Excelências atraem para si pelo menos 3 prerrogativas. A primeira, presunção de idoneidade. Vossa Excelência tem uma conduta ilibada, isso é comprovado através de todo o histórico da vida pregressa e da honradez de Vossas Excelências. Nós temos também uma segunda prerrogativa. Se por acaso os senhores forem fazer uma prova de concurso público e de repente deu empatado com qualquer outro candidato, pode pedir uma certidão de que participou do Tribunal do Júri na Secretaria da Vara e pode apresentar no concurso público, que isso é critério de desempate. Vossas Excelências têm preferência em relação àqueles que porventura venham empatar numa prova de títulos. E a terceira prerrogativa que os senhores adquirem ao serem julgados, por mais que a gente ache que o direito penal só bate na porta do vizinho, na porta alheia, mas também nós nos sujeitamos a esse tipo de situação e podemos, um dia que Deus nos livre, sentar no banco dos réus. E aqui eu gostaria de narrar uma história de um cliente que se envolveu em um determinado crime realmente, que naquele momento ali não havia nenhuma possibilidade de restaurar sua liberdade de maneira rápida.
Ele foi preso naquela ocasião preventivamente. E no momento em que eu fui visitá-lo, ele disse isso mesmo, lamentando, eu já fui jurado da comarca tal. Quando ele disse isso, me deu logo um estalo. E ao terminar aquela conversa, eu me direcionei até a comarca, onde ele tinha sido jurado, e pedi uma certidão. Eu vi a procuração, apresentei de lá, que foi fornecida essa certidão, e eu entrei com requerimento pedindo para que ele fosse conduzido para uma cela especial, porque a condição de jurado permite que ele possa ter um privilégio em relação àquela situação do cárcere. E o diretor do presídio, muito intransigente e resignado com aquela determinação judicial, ao recebê-la, pegou aquele que estava naquele momento encarcerado, levou para uma cela pior do que a que ele estava, e lá, para afrontar efetivamente os seus defensores, talvez são aqueles que sentam ao seu lado para tentar minimamente ampará-lo naquela situação de desespero, escreveu uma cartolina, cela especial, colocou nessa cela pior do que a que ele estava. Daí conseguimos fazer o registro fotográfico, então um pedido de reconsideração, alegando aquela situação, e o juiz de direito proferiu uma nova decisão. E nessa decisão ele deixou escrito, colacionado e fundamentou, dizendo: pelo fato do Estado não ter condições de oferecer a fulano de tal dos Açores, que já foi inclusive membro do júri desta comarca, uma cela especial, vou converter a sua prisão em prisão domiciliar. E aquele homem que estava no purgatório foi para o céu, saiu daquele cárcere e foi para a sua casa. Então, excelências, eu estou relatando isso porque a função de julgar é uma função nobre. E não bastasse isso, Carrara chegou a dizer que o homem, ao julgar, ele usurpa agora a condição de Deus. Então, vejam bem, são os senhores hoje que vão fazer justiça neste caso concreto. E a doutora promotora, ao falar do caso, justificou aqui as linhas de investigação da Polícia Civil. Com que se justifica de uma barbaridade perpetrada contra esse rapaz? Essa é a verdade. Relatando que ele tinha avisado, o doutor aqui também, que é amigo desse aqui, ele falou assim: cuidado, que isso aqui pode também ser perigoso, inclusive para a sua liberdade. Só o fato de ser amigo dele. E foi isso que foi dito a Vossas Excelências, porque tinha um amizade próximo com a pessoa do Smith, e que daqui fora também trazido a Vossas Excelências. Mas me causou estranheza porque a herbe pedida em relação ao Smith, a defesa se surgiu contrariamente. Doutor Sandro, 4 anos o Smith se encontra na condição de foragido porque se sente injustiçado por conta de uma ação penal. E daí, o que acontece neste caso concreto? O fato de evadir-se dessa situação, ele levou ele à condição de foragido, e pelo fato de querer ser julgado, porque inclusive ele tem o direito de, por videoconferência, dar o depoimento dele perante Vossa Excelência, e tudo isso já é um entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Mesmo o réu na condição de foragido, ele tem e pode também prestar o seu depoimento para trazer a versão dele aos fatos que lhe são imputados. No entanto, senhores, eu gostaria de dizer a Vossas Excelências, neste caso concreto, as barbaridades que todos os dias as pessoas, muitos deles inocentes, enfrentam nos tribunais brasileiros. Uma acusação pífia. O que tem de bom que hoje é só a peroração da outra promotor de justiça, por sinal muito elegante, brilhante, porque não existem provas
contra esse rapaz. O que existe aqui é um juízo fantasmagórico de uma autoridade policial que trouxe esse cidadão de bem para a calçada da delinquência, porque era esse amigo de Smith. Ei, seu único pecado é só a amizade que você teve com Smith. Esses 5 anos da sua filha de 1 ano, até agora, 4 anos e 25 dias encarcerado, você perdeu o direito de ouvir ela chamar papai, de dar o primeiro passo, de levar ela no primeiro dia da escola. Você perdeu o direito de participar de 4 aniversários dela, só porque você é amigo do Smith. E às vezes eu fico me questionando. Aqui no estado da Paraíba, cidadão foi preso, também enfrentando cárcere de maneira inocente. No dia que foi inocentado, entrou uma ação reparatória contra o Estado. Sabe qual foi o resultado? Foi condenado por ter processado o Estado. Esse rapaz aqui só tem o direito de chorar mesmo, porque se ele for um dia interpor uma ação contra o Estado, ele também vai condenar. E eu pergunto a vocês, quem é que vai reparar esses 4 anos de injustiça? Ainda bem que a promotora de justiça teve a sensibilidade, apesar de que quis justificar aqui diversas vezes a mal-sinada linha investigativa do delegado de Polícia Civil. Senhores, a jurisprudência brasileira não admite mais o reconhecimento fotográfico. É nulo, de pleno direito, se for o único meio de prova, porque existe uma sistemática trazida no Código de Processo Penal, e essa sistemática ela está prevista no artigo 226, que diz: quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma: a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. E essa é a dicção da lei. Por que o STJ hoje baniu o reconhecimento fotográfico, como foi feito com esse rapaz aqui? Porque quando chega na delegacia, apresenta-se a foto, muitas vezes, de um artista e de um negro. Aí pergunta: quem é qual desses dois aqui? A pessoa já está estigmatizada. Inclusive foi objeto, um artista de Hollywood foi apresentado em uma delegacia de polícia do estado do Ceará e deu uma repercussão nacional. Mostrou-se a fotografia do acusado, do suspeito, naquele primeiro momento, e a fotografia de um artista hollywoodiano. E perguntou-se quem é dos dois o que supostamente cometeu o delito. É muito fácil apontar, e você foi tragado por esse tipo de artimanha. E eu digo a você uma coisa: quando sair daqui, peça muito a Deus para te dar o equilíbrio necessário para você reconstruir sua vida, porque a sua moralidade ela foi sepultada com cárcere. Se hoje está difícil para uma pessoa que não tem antecedência, que nunca teve passagem pela polícia, conseguir um emprego, você imagina um cidadão desse daqui, quando sair, por mais que saia absolvido hoje, as pessoas vão sempre olhar para ele com aquela pecha, com aquele estigma de presidiário. Porque aquela velha história, se você pegar uma folha e sair cortando ela daqui para aquela praça, você pode voltar de lá para cá tentando juntar todos os pedaços que você recortou e sai jogando ao vento. Você nunca mais consegue juntar todos aqueles pedaços que foram cortados. E a acusação injusta, ela faz isso com uma pessoa. Porque quem está na sua casa, nos seus assentos, nos seus aposentos acomodados,
não vai querer saber o que foi que aconteceu, por que esse rapaz foi absolvido, porque no mínimo o que a outra promotora deveria ter feito aqui é ter dito: o Estado errou, eu lhe peço desculpa em nome do Estado. Mas tentou-se a todo instante justificar, não, é porque ele é amigo. Sim, pelo fato de ser amigo, quem é que agora vai restaurar esses 4 anos improdutivos, sem o afeto dos seus filhos, da sua esposa, sem poder juntar dinheiro, sem poder trabalhar, sem poder construir o seu patrimônio, a sua vida? 4 anos é uma graduação. Em 4 anos você poderia ser um advogado, estar aqui do nosso lado, aqui, trabalhando. Mas isso são os efeitos deletérios de uma acusação injusta. E daqui, senhores, eu gostaria de fazer uma simples leitura de uma situação à vida nos Estados Unidos, para os senhores terem a noção do quanto é deletério, do quanto é terrível uma acusação com base, muitas vezes, no reconhecimento. E eu vou citar um caso real, que foi, na verdade, alcançado pelo Project Innocence dos Estados Unidos, e provou-se que aquele reconhecimento diviso foi equivocado, mas isso consumiu 12 anos da vida de um homem. Se não, percebam e atente para essa história. Eu me senti muito mal, uma sensação esmagadora de culpa pelo erro que eu havia cometido, e eu havia contribuído para isso, tirando dele 11 anos de vida. Eu chorei, culpei-me por isso por um longo tempo. O trecho acima transcrito consiste numa pequena parte do depoimento de Jennifer Thompson, publicado no artigo do Innocence Project. Em 1984, a então estudante Jennifer Thompson, de 22 anos, foi estuprada à noite em seu apartamento na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, por um homem até então desconhecido. Sobreviveu e no dia seguinte compareceu à delegacia de polícia em busca de justiça contra o seu agressor. Colaborou ela para a elaboração do retrato falado. E posteriormente reconheceu por meio de fotografia a pessoa de Ronald Jr. Cotton como autor do delito. 6 meses depois, em juízo, reconheceu novamente a mesma pessoa como sendo o estuprador, razão pela qual ele foi condenado à prisão perpétua. Em 1987, a defesa de Ronald Cotton apresentou um outro suspeito, que se chamava Bob, o qual estava preso e havia se vangloriado de ter estuprado Jennifer Thompson. No entanto, em nova audiência, a vítima afirmou nunca tê-lo visto e confirmou que o autor do fato seria realmente a pessoa de Ronald Cotton, que teve a sua penalidade confirmada. Entretanto, por atuação do Innocence Project em 1995, com o surgimento do exame de DNA, conseguiu-se provar que o réu estuprador foi um homem não reconhecido pela vítima, qual seja, Bob. Ronald Cotton era inocente e passaram 11 anos preso por um delito que não cometeu em virtude de um erro na produção da prova oral. Senhores, eu estou falando de um caso em que uma moça foi estuprada e apontou um homem. E de repente, diante do verdadeiro algoz que lhe estuprara, ela continuou apontando o homem inocente como sendo o seu estuprador. Mas pelo exame de DNA ficou provado que de fato o homem que se vangloriou e foi apontado como sendo efetivamente o autor do delito realmente era o culpado. Mas na cabeça dela, ela imaginava que seria aquele homem que efetivamente praticou o delito.
se você parar para pensar, e reflita comigo, senhores jurados, se uma pessoa naquele contexto que foi estuprada, que olhou, teve a oportunidade de olhar no olho daquele que estuprou, e ele apontou de maneira equivocada, você imagina um homem como esse sendo acusado aqui com base num reconhecimento fotográfico que hoje é ilegal pela jurisprudência dos tribunais pagos. E o que resta é só lamentar um processo que não tem uma prova. Nem disso esse processo tem por esse rapaz. Só um juízo fantasmagórico de um viés trazido pelo delegado de polícia errado, é verdade. Errado, porque ele era homem de uma das pessoas que está sendo apontado que vai ser julgado posteriormente. Veja bem, às vezes o órgão acusatório, não foi o caso aqui da outra promotora de justiça, ele até traz um argumento de dizer, olha, não tem prova, mas tem indício. Nesse caso aqui, nem disso tem desse ontem. O artigo 266, ou seja, 239 do Código de Processo Penal, ele chega a dizer, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Neste caso aqui, nem indício tem. E nós estamos aqui diante de uma situação absurda ocorrida com esse homem. E hoje, senhores do júri, sem mais delongas, e eu vou repassar a palavra para o doutor Santos Silva, pedir aos senhores, no momento em que forem questionados ou quesitados a respeito da autoria deletiva, logo no segundo quesito. Primeiro quesito, a fé e a materialidade, alguém morreu, pessoa da vítima pereceu, está comprovado por laudo necroscópico, isso é materialidade. Vossas Excelências serão questionados, vão ter sim. No segundo quesito, em relação à autoria, vão perguntar se de alguma forma ele participou do delito. Peço a Vossas Excelências que votem não. A ausência de autoria inocente a esse homem que, nesse reconhecimento fotográfico produzido na delegacia, foi desmentido perante o juiz de direito, o promotor de justiça e os advogados na audiência de instrução e julgamento, quando o motorista do aplicativo inocentou esse homem de todas as acusações que pesavam contra ele. E hoje, nada mais justo do que nós repousarmos tranquilamente o nosso sono, tendo feito justiça neste caso concreto. E hoje, a prova que inocenta, os argumentos que o inocente são tão claros que não existe aqui nem o mínimo de dúvidas em relação à inocência deste homem, deste pai de família, desse cidadão do bem que enfrenta o cárcere há 4 anos e 25 dias. E às vezes eu fico pensando como é triste a realidade de uma pessoa, e 98%, doutor Sandro, das pessoas pobres não têm condição de contratar um bom advogado para defendê-lo. E muitas vezes a prisão vai se elastecendo e vai ganhando anos e mais anos. Se fosse como a Espanha, ela era limitada a 2 anos uma prisão preventiva, o que eu acho razoável. Tem prisões preventivas que se elastecendo por 2, por 3, por 4, por 6 anos, por 8 anos. Agora o STJL achou uma prisão por excesso de prazo por 8 anos. Se o Estado não tiver condição de em 2 anos trazer, processar uma pessoa e levar ele a julgamento, o mais razoável é soltar mesmo. E às vezes, lembro-me das palavras de um filósofo que já dizia: a verdade dói,
A mentira mata, mas a dúvida tortura para todo sempre. O julgamento de hoje não paira o mínimo de dúvidas. O que paira é certeza da inocência desse homem. Certeza vai ser reconhecida pelo Ministério Público. E hoje, aqui pedindo a vossas excelências que possam, neste veredicto, reconhecer a inocência desse coitado. É um coitado, é verdade. Eu nunca vi uma pessoa depor com tanta convicção como esse homem depois, na manhã deste dia. Mas aqui, pode ser uma estratégia, esse caso aqui, não importa o que alguém mudou de estratégia, querendo confundir a mente do judiciário. O que me importa é o caso desse rapaz aqui, com a sinceridade, com a verossimilhança, com o ajuste geral, com a coerência com a qual ele falou perto de vossas excelências. E daí, doutor Santo, eu fico imaginando, e me vem à memória, um poema do literato espanhol, Ramón de Campoamor, em que ele diz: e deve mundo traidor, não há verdade mentira, todo cheio color dela cristal não se mira. Dito de outro modo, as coisas têm as cores das lentes com as quais a gente olha para ela. É aquela velha história, a mulher todos os dias olhava para o quintal da vizinha e deambulava com seu marido e dizia para ele: que mulher porca, não sabe lavar uma roupa, e via no varal as manchas. Até que um dia ela acordou mais cedo, e até que um dia o seu marido acordou mais cedo, e de repente, quando ela acordou e olhou novamente para o quintal da vizinha, ela viu as roupas limpas, alvas como a neve, e ela, admirada, de tanto criticar sua vizinha, ela falou para o seu marido. Agora ela aprendeu a lavar roupa. Aí o marido dela disse assim: meu amor, hoje eu acordei um pouquinho mais cedo e fui lavar as janelas que davam de frente para o quintal da nossa vizinha. A moral da história é: sempre as roupas das vizinhas estiveram limpas. É por isso que quando nós invocamos aqui a atenção dos senhores para o julgamento, para a análise das provas, nós clamamos que o jurado, ao julgar, ele não pode ter a visão estrábica. O jurado, ao julgar, não pode ter a visão zarulha. O jurado, ao julgar, não pode ter a visão obnubilada. Ele tem que ter a prova certa, com a lógica matemática. Ele tem que ter a clareza solar para proferir um veredicto. E hoje, a prova, os argumentos apontam para a inocência desse homem. E eu já encerro a minha preparação recitando aqui a frase do padre Antônio Vieira, quando disse, em um determinado momento: não hei de pedir pedido, senão protestando e argumentando. E esta licença pertence a quem não pede favores, senão justiça. Hoje eu peço a vossas excelências, vamos acabar com a saga, vamos acabar com a história traumática deste homem que amarga este cárcere, essa constrição da sua liberdade, que amarga, na verdade, você imagina o que pensa um homem inocente quando se pratica um delito. Existe a conformação natural: estou preso porque eu cometi um delito. Agora, o que passa na cabeça de um homem como esse? Todos os dias, ao nível da entrevista reservada, a defesa questionou: você deseja praticar ou exercer o silêncio? Ele disse: não, hoje é a oportunidade que eu tenho para falar. Das muitas vezes que eu tentei afastar os pensamentos suicidas que passavam na minha mente, não tirei a minha vida hoje como um milagre. E hoje é o dia que eu quero falar, é o dia que eu quero apresentar aos jurados a minha inocência. Então, senhores, eu gostaria de parabenizar o Senhor pela honestidade, pela verdade e pela coerência de tudo que o Senhor apresentou aqui. Eu tenho a mais absoluta certeza que os juízes deste fato hoje
vão trazer ao Senhor o mínimo de justiça. E eu peço a Deus que possa tocar no seu coração quando você sair daqui e tentar reconstruir a sua vida, ser um rapaz novo. Você tem os 2 filhos pequenos que, apesar dos pesares, ele vai ter oportunidade. Vergonha é quando morre, aí não tem mais jeito. Mas daqui, saia do cárcere, mas não permita que o cárcere ainda permaneça dentro de você, na sua mente, na sua consciência. Você só tem 2 opções. Ou você sai de lá e decide efetivamente ficar livre, ou o cárcere vai acompanhar você, e isso vai prejudicar os anos de vida que você ainda terá pela frente. Então eu peço a você, liberte-se desse trauma, busque ajuda, porque hoje a sociedade recifenha vai te dar a oportunidade de você voltar ao seio da sua família. Com essas palavras, eu quero agradecer prioritariamente a atenção de cada um dos senhores e repasso a palavra ao Dr. Sandro Silva. Oi. Muito obrigado, doutor Moura. Obrigado, doutor Juliano. Quero aqui renovar aqui as palavras de Adita, ao doutor juiz e presidente dessa sessão, o Abel Bolnário, homem e juiz reconhecido em todo o país, pela sua forma de presidir, pela sua forma de posicionamento como presidente. E eu, como pernambucano, mas mesmo fazendo júri em todo lado do Brasil, sempre quando eu volto a Recife, para mim é uma honra, porque é a minha casa, e estar diante de Vossa Excelência sempre é motivo de muito aprendizado. Receba nosso reconhecimento, essa banca de defesa, e nossa admiração, o senhor sempre como um professor em cada atitude que é tomada e que tem sempre reflexão, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil. Receba a nossa satisfação de Wagner, sempre um prazer estar diante de Vossa Excelência. Doutora Promotora de Justiça, doutora Paula, também receba o nosso cumprimento. Uma honra trabalhar com Vossa Excelência pela primeira vez aqui nesse tribunal, e fico feliz, né, pela postura de Vossa Excelência, e dizer que nem sempre é fácil encontrar, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, promotores com a postura que Vossa Excelência tomou hoje aqui nessa casa. Portanto, receba também a nossa obrigação, receba também o cumprimento dessa defesa. Peço licença ao presidente para eu poder tomar o plenário. Prometo que não irei me estender muito, até porque, às vezes, Vossas Excelências, é muito claro quando diz assim, mas o Ministério Público não já pediu a absolvição. O que é que o advogado de defesa ainda vai falar? É porque não é bem assim que as coisas devem caminhar. Eu já vi situações que o Ministério Público pedir a absolvição e ter jurados que ficou em dúvida, porque não votou por completo naquilo que o Ministério Público entendeu. Até porque Vossa Excelência hoje tem aqui a autonomia de votar de uma forma do entendimento íntimo sem precisar justificar. E deve fazer prevalecer essa função que nós exercemos hoje, que são a função de juízes de fato. Vossa Excelência estão exercendo uma função que em pouquíssimas vezes, em pouquíssimos momentos, o Estado outorga ou dá o direito a um cidadão comum de tomar decisão por ele ou pela sociedade. E vocês hoje aqui, como bem já foi colocado pelo doutor Alvaro Moura, estão incumbidos dessa responsabilidade. Portanto, que é muito importante se dirigir a Vossa Excelência, a Vossas Excelências, da forma que Vossas Excelências merecem toda a atenção, porque são julgadores de verdade hoje. A você, Bruno, hoje você vai ter a oportunidade, como julgadores do povo, de voltar ainda ao presídio, mas em seguida, provavelmente ainda hoje, pelo seu alvará, para você poder dar um abraço na sua família. Eu tenho o João Braz, que tem 11 anos de idade,
Eu tenho o César Braz, que tem 3 anos de idade. César tem 3 anos de idade, João nem tanto, mas César não perde o júri, doutor. E quando pergunta a ele, doutor, o que é que você quer fazer com 3 anos de idade? Ele fala, júri com papai. Júri. Coisa mais linda do mundo. Porque César vê a paixão que o pai tem em dar grito com liberdade, a paixão que o pai tem em poder defender pessoas e os seus direitos em qualquer lugar desse país. A certeza que os filhos têm, que a minha esposa tem, que os amigos têm, doutor Paulo, veio do Rio Grande do Norte, obrigado pela presença, em saber que todo ser humano é digno de ser defendido. Bem como os ensinamentos de Cristo, não podemos em momento algum ser condizente ou achar que é bonito o crime que foi cometido. Mas o criminoso, ou aquele que cometeu o crime, ele é digno de ser defendido os seus direitos. Mas hoje, diante de tantas outras situações que Vossas Excelências já se depararam, tem um julgamento diferente. Porque Vossas Excelências hoje estão tendo a oportunidade de julgar um homem que não tem uma única mácula na sua vida. Nem o delegado conseguiu comprovar, nem o Ministério Público conseguiu comprovar, nenhuma das investigações que tem conseguiu comprovar qualquer envolvimento de Bruno com esses fatos. Aí eu trago aqui, Vossas Excelências, um livro que é chamado Condenação de Inocentes. Esse livro ele traz e diz que as 2 principais situações de se condenar inocente nesse país, o primeiro, doutora, é o reconhecimento fotográfico. Errado. Até porque todas as pessoas que participaram direto em psicologia da testemunha popular, que também é outro livro, qualquer pessoa, doutor, que presenciou um determinado crime ou uma determinada situação, depois de 1 hora, ele perde pelo menos 50% da realidade dos fatos. Ele não consegue externar o fato da mesma forma que ele vivenciou, pelo medo ou por qualquer outra situação. Ainda se fala da testemunha, e a testemunha ela tem 2 formas para que ela possa contribuir dentro de um processo. Se chama por convicção ou por conveniência. Convicção é aquele que chega e diz assim, é isso e eu não mudo de jeito nenhum. Que esse é os 5% das testemunhas. E as outras 95% por conveniência. Eu vou falar aquilo que às vezes não me incrimine, eu vou falar aquilo que é o melhor para não me envolver, ou eu vou falar aquilo para realmente incriminar alguém. E é muito comum a gente ver a testemunha de conveniência, que muitas vezes é transformada em informante, aquele que não é direto com o familiar. Porque ele diz que quer ver justiça, doutora, e termina por conveniência ultrapassando a verdade dos fatos. Essa é a primeira forma que muito condena inocente no Brasil. E a segunda se chama excesso acusatório do órgão ministerial. O excesso acusatório. O excesso acusatório, doutora, desde os primeiros momentos do inquérito policial, de abusos e mais abusos, infelizmente, que pessoas que não são acompanhadas de advogado, e até acompanhadas às vezes de advogado, sofrem dentro da delegacia e muitas vezes é privado realmente de externar a verdade dos fatos do jeito que gostaria. Doutor Paulo já trouxe muito bem aqui o artigo 226 do Código de Processo Penal, a forma correta de reconhecer uma determinada pessoa, para saber se aquela pessoa ali não tem nenhuma dúvida que aquela pessoa fez parte daqueles fatos. E por que não foi feito
da forma certa com o Bruno, se queria hoje dizer que Bruno fez parte e não precisar de 4 anos encarcerado longe da família. E porque o inquérito policial, ele foi e chegou até o Ministério Público, e o artigo 13 e 16 do Código de Processo Penal diz que o Ministério Público tem autonomia de pedir que o inquérito policial volte, faça novas diligências para esclarecer os fatos. Data máxima vem da doutora, pela sua elegância, pela forma que falou. Mas tem uma coisa que eu anotei aqui que ela disse, eu não sei se foi intencional, porque provavelmente seja também o advogado Smith, mas ela disse: por que a defesa se insurgiu tanto da prova da Hermes? Não, a defesa não se insurgiu em local nenhum. Me mostre dentro do processo um único pedido de impedimento dessa defesa dizendo que não era justo que fizesse tal diligência. Agora, não vamos aqui querer transferir negligência, falta de atuação do Ministério Público para transferir para a defesa. O ônus da prova é de quem alega. E quem está alegando que o cliente está dentro desse crime é o Ministério Público. Portanto, é ele que deve fazer. Portanto, doutores, não podemos transferir. No meu ver, isso é o meu ver, e respeito demais a decisão do magistrado presidente desta casa. Mas no meu ver, não existe nenhum motivo hoje de ter sido transferido o julgamento dos outros 2 réus. Será que em 4 anos não foi possível ver que não existia um pedido para alertar o senhor juiz e dizer assim: senhor juiz, foi feito esse pedido aqui, e eu conheço o juiz daqui que é diligente. Eu conheço aqui o doutor Ávila, porque se disser que não foi atendido, é ele mesmo que vai. Ele não manda outra pessoa não, viu? É ele que vai. E por que não alertou ele nos 4 anos? E só hoje? E ainda diz que essas pessoas não têm direito de ser soltas. Dá um parecer contrário. Contabilidade. Cadê o respeito à dignidade da pessoa humana? Cadê os princípios da Convenção de Direitos Humanos ou do Pacto de São José da Costa Rica? Que somos signatários no nosso país? O respeito. Desculpa, doutores, mas cadê o respeito? Doutor, toda pessoa que erra deve pagar na proporção do que se errou. Todas as pessoas, doutora. Agora, chegar aqui hoje, ainda bem que foi corrigido esse erro, mas dizer que trouxe um homem para o banco dos réus porque é amigo de outra pessoa, pelo amor de Deus, isso é uma das maiores faltas de respeito que eu vejo no processo penal dentro desse país. Tem casos semelhantes feito o seu, que até o nome do livro foi muito feliz. Na dúvida, Paulo réu, caso válido de Minas Gerais. Não há dúvida, não é em dúvida para o réu não, tem que ser Paulo réu. Aí passa encarcerado um bocado de tempo, aí depois diz que é inocente. Aí temos um caso aqui no estado vizinho, no estado do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, de um homem chamado Cícero, que passou 13 anos encarcerado, doutora. E quando foram pesquisar, vão dizer: sou inocente, eu nunca fiz nada. O advogado não acreditava, ninguém acreditava. Aí quando foram pesquisar, doutora, sabe quantos processos tem no nome do homem? Nem um.
13 anos da vida encarcerado. Doutor Santos, o senhor prometeu que não ia se estender. Eu conheço os jurados, no sentido de eu conhecer os jurados, não é que eu conheço vocês, é a primeira vez que eu estou tendo contato com Vossa Excelência, mas eu conheço que os jurados daqui sempre estão aqui julgando, deve ter júri quase diariamente. E o que hoje essa defesa está fazendo aqui, ela não está fazendo só a defesa do Bruno, ela está fazendo a defesa da sociedade. Ela está esclarecendo o fato para Vossas Excelências aqui, para que não erre não só nesse julgamento, mas que não erre, doutor Talvani, e nem outro julgamento. Cada julgamento tem a sua particularidade. Cada julgamento tem a sua particularidade. Mas trazer um homem depois de 4 anos. Aí agora, doutor Talvani disse um ponto que é muito real. Não se tem como fiscal da lei que se intitula Ministério Público uma única ação em casos desse tipo, dizendo assim: faça reparação, dá aqui uma carta de desculpa, chama a mídia para a gente dizer que o Ministério Público errou. Não tem, não tem, porque é uma das verdades entre todas as outras que tem na Bíblia. É muito difícil pedir desculpa mesmo, viu? É mais difícil do que perdoar. O ego de pedir desculpa, infelizmente, nem sempre deixa com que a gente corrija os nossos erros. Aí tem um grande magistrado também, por sinal, colega nosso, em uma das pós-graduações que nós ensinamos, a do SES aqui de Pernambuco, Centro de Ensino de Artes Arárias, que é o doutor Alexandre Moraes da Rosa. O doutor Alexandre Moraes da Rosa, ele fez esse livro aqui, dizendo que hoje a inversão que se tem no entendimento judiciário muitas vezes brasileiro, principalmente no Tribunal do Júri. Vossa Excelência tem conhecimento de todo o processo penal, que tem o inquérito policial, depois se torna processo na primeira fase, e do inquérito policial, que não tem um contraditório, vem para o processo, que aí sim tem um contraditório na frente do juiz, e aí até esse exato momento, até a pronúncia, tem um instituto que é muito utilizado, mas que não é constitucional, que se chama indúbio pro societate. Na dúvida, volta para a sociedade julgar. E quase todas as decisões, não por vontade própria, mas seguindo a legislação, o juiz, que ele tem que ser imparcial ali, dizendo assim: ó, tem os indícios e tem materialidade. Tem a materialidade e os indícios. Eu vou pronunciar porque tem que ir para os julgadores do povo fazer esse julgamento. E são Vossas Excelências. E quando chega aqui constitucional, que se chama presunção de inocência, que também em outra palavra é conhecida como indúbio pro réu, indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Na dúvida, não deve se condenar o réu. E quando se fala de dúvida, doutores, é quando não tem 100% de certeza. Aqui não tem nem 1% de certeza, nem 0% de certeza que tem. Não tem certeza de nada aqui, porque não está. Aqui é um caso resolvido, mas eu estendo aqui. Qualquer processo, poxa, por que só erraram para Bruno nesse processo e para os outros não erraram? É a justiça seletiva? Do mesmo jeito que quando aqui o réu que diz: fui eu que atirei. Aí quando ele diz que fui eu que atirei, doutor, que é para incriminar ele, o excesso acusatório ou acusação, ó, aí serve. Mas quando ele diz que outra pessoa não está, é proteção. Essa palavra dele é mentirosa. Aquilo que serve para incriminar é verdade. Aquilo que serve para absolver as outras pessoas não tem valor probatório. O valor probatório do sistema acusatório é só quando ele diz assim: eu fiz. Aí sim, aí tem valor.
doutor Alexandre Moraes da Rosa disse que foi invertido esses valores. Que em vez de se pregar, ser assegurado em plenário, e o próprio órgão ministerial chegar e dizer assim, na dúvida, não se condena o réu. Não caso de hoje, e eu digo, doutora, não tenho nenhum receio de elogiar aquilo que é bom e aquilo que é feito de forma honesta, como eu estou elogiando hoje, não tenho nenhuma questão de prejuízo. Não tenho nenhuma questão de ego de dizer quando um promotor de justiça ele trabalha bem. Isso não quer dizer que são em todos os processos, mas nesse processo fez o justo. Mas a maioria de promotores pelo Brasil afora, doutores, pelo ego, eles mudaram de dúvida pro réu. E eles estão usando em dúvida pro réu, doutor. Na dúvida, manda o réu para o inferno. Na dúvida não se absolve. Ele que se vire, não é da minha família. E a doutora promotora disse uma situação aqui, e eu quero aqui abrir um parênteses para Vossa Excelência. Infelizmente, eu sou corajoso para falar isso, doutor Ivana, porque tem muito tribuno que chega aqui e tem medo de falar das falhas da polícia, da falha do Ministério Público, da falha do Judiciário. E esse advogado aqui, do interior de Pernambuco, que hoje faz júri em todo o Brasil, ano passado em 12 estados brasileiros, não tem medo, doutor, de falar. Tem situações que, infelizmente, doutor, tem maculado o nosso sistema de segurança nacional, que foi transferido das empresas privadas e foi colocado no sistema público, que se chama tal de meta. Pacto pela vida tem que prender de todo jeito. Não a maioria, porque eu tenho, doutora, o máximo de respeito à Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Mas infelizmente tem policiais que maculam essa corporação porque ele precisa bater meta, ganhar folga e ter dinheiro. Aí tem que botar droga para alguém para bater a meta daquela semana. Infelizmente. A doutora promotora foi muito honesta quando disse: existe um relatório do Ministério Público onde tem que se mandar para o Conselho do Ministério Público das metas. Quantas interceptações telefônicas teve, quanto não sei o que teve, quantos processos foram julgados, quanto tal situação. Aí tem que ter meta para ser batido. O Judiciário, do mesmo jeito, tem meta também para ser batido, porque o Conselho Nacional de Justiça também disse que os processos precisam ser julgados ali, como agora foi reconhecido pelo STF a contagem em dobro de um dos presídios de Pernambuco para ter que folgar o sistema. Peraí, e por que só agora tá vendo isso? Não, mas no final do ano, para bater a meta, tem que ter a Semana Nacional no Júri. E não é o caso dessa comarca do Pablo. Quantos são atuantes e quantos júris tem aqui, tem que dizer todos os dias. Mas existem, doutores, essas metas que precisam muitas vezes criar de forma fantasiosa um inquérito policial e trazer pessoas e pela primeira vez na vida. É até bom o alerta que eu recebi hoje aqui, um aprendizado, que eu vou precisar de selecionar muito mais das minhas amizades e esquecer aquela questão daquela máxima que a gente sempre ouviu: é melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa. Eu vou ver se eu arrumo em algum jeitinho um dinheirinho para botar na caixa, porque amigo na praça agora está trazendo para o banco de réu e tem que passar 4 anos de forma injusta. Pelo amor de Deus, hoje vai ser feita justiça, mas a justiça era para ter sido feita por completo, era para ter tido júri, e quem confessou ter sua pena na proporcionalidade, se Vossa Excelência entendeu que não era por legítima defesa, e os outros 2 réus que não têm nada, que coloque ele na cena do crime, era para estar hoje aqui sendo pedida a dissolução. Foi justificado porque o carro não estava lá. E ele disse: mas como foi justificado de uma forma que é para absorver,
aí a palavra dele não vale nada. Pelo amor de Deus, nós, representantes do povo, Vossas Excelências como juiz do povo, precisam mudar essa realidade dos processos que são julgados. Pelo menos que Vossas Excelências tenham uma oportunidade. Porque aí agora eu peço a vós para que faça aqui uma reflexão junto comigo. Eu já irei para os momentos finais. E se fosse meu irmão que estivesse aqui? E se fosse meu pai? Como é que eu estaria ali na cadeira agora? Tendo a plena certeza que ele é inocente. Se fosse meu marido que estivesse ali? Seja impacto na vida das pessoas. Eu sei como é o sistema. E talvez lá dentro, vários dias, você sentiu essa falta de alguém lhe dar um abraço, dizendo que você é ser humano e que precisa ser respeitado. Tá certo? Que você tem o meu respeito. Você tem o respeito dessa banca de defesa que acredita na sua tese. O abraço que a partir de amanhã você vai poder dar em qualquer pessoa pela sua liberdade, mas pelos 4 anos que você não teve essa oportunidade. Eu vou dar esse abraço a você. Você não é lixo da sociedade. Você não é escolha da sociedade. Você é um homem que foi acometido pelo erro judiciário e vai poder voltar a viver em sociedade. Você é um homem que você não precisa de ressocialização, porque você não cometeu nenhum tipo de crime. Ressocialização é para criminoso. Você é um cidadão. Tá certo? Você vai sim vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Pode ter certeza disso. Quando senta aqui nesse banco, sempre é visto como algo que não presta, infelizmente. Isso é a índole do ser humano, não é uma questão de um ou de outro, não, é qualquer ser humano. Isso é o automático da vida. Mas só é assim quando às vezes não bate no nosso sangue, quando não corta a nossa carne. Quando corta a nossa carne, aí as coisas começam a mudar. A visão começa a mudar. Doutores, portanto, Vossas Excelências hoje façam justiça no segundo quesito, absorvendo este homem da forma que hoje não há divergência aqui. E eu achei, doutor John Lennon, eu achei, doutor John Lennon, uma colocação esplêndida o que o senhor disse aqui. Hoje aqui é um pouco diferente. E até eu peço que isso seja registrado hoje em ata. Não é que a defesa está concordando com a tese do Ministério Público. Hoje o Ministério Público do Estado de Pernambuco concorda com a tese da defesa, que vem há 4 anos demonstrando que esse homem é inocente. É o inverso. Geralmente coloca, Ministério Público pediu absolvição, né? Não foi o Ministério Público que pediu absolvição, ele acompanhou a tese hoje da defesa. Com justiça. Não foi por favor, não é porque é bonitinho, mas com justiça. E aí, doutores, para eu concluir, eu achei uma coisa muito interessante no reconhecimento fotográfico. O Uber, ele diz que reconheceu o homem que estava sentado no banco do passageiro. Vossa Excelência sabe ficar o carro. Tem um banco aqui, tem um banco do passageiro. O Uber estava dentro do carro dele, viu pelo retrovisor e, doutora Paz, ele disse que o homem tinha 1,73 m. Exatamente a medida que tem o senhor Gibite na realidade.
homem sentado. É a primeira vez, doutor, que eu vejo uma medição perfeita de um homem sentado. Aí tem outro detalhe mais à frente do reconhecimento, que o homem do Uber, que teoricamente ficou subentendido que ele foi, pelo que se foi falado aqui, ele foi ameaçado para mudar os fatos. Ele disse que um na hora estava com boné azul, o outro estava com preto, depois ele muda, ele não sabe. É exatamente o que o livro traz aqui, a condenação de inocência. Depois de uma hora não tem mais como recordar exatamente como foram os fatos. O fato depois pode ter sido até o verdadeiro, mas ele não tem mais. Ele tem a vida, doutora. E o que mais me deixou pasmo foi reconhecer alguém sentado na sua altura, do jeito que ele estava. Está aqui, ó. Ele reconheceu dessa forma aqui, ó. Esse é o carro que estava as pessoas, e esse aqui é o rapaz que estava dentro do Uber. Ele disse que reconheceu as pessoas que estavam dentro desse carro, somente o que estava aqui sentado, e ele sabe que tinha 1,73 m, era moreno, certo? De barba rala e cabelo curto. É exatamente o estereótipo dos 3P da sociedade: preto, pobre e prostituta. É para que a lei, infelizmente, hoje faz. Vossas Excelências têm visto aí vários absurdos de pessoas tendo suas casas invadidas por policiais. Agora me mostre um só de colarinho branco que a polícia deu chute na porta e disse: me mostre um único vídeo. É a desproporcionalidade da justiça. É a justiça seletiva. E só uma pessoa que pode dar o basta nisso. Eu vou dizer tudo. Primeiro Deus, e segundo Vossas Excelências como julgadores do povo, a cada oportunidade que tiver de fazer justiça. Hoje, nessa casa, irá fazer justiça. Porque, para finalizar, eu contarei a Vossas Excelências duas situações. A primeira: eu tenho muito amor por essa profissão e tenho amor por direito e por justiça. E quando você falou, Bruno, de filhos, está ali, tem meus filhos que estão assistindo. Eu sou de uma cidade aqui chamada Vitória de Santo Antão, aqui vizinho. Pela misericórdia de Deus, hoje eu palestro nos principais congressos do país, sobre o Tribunal do Júri. Pela misericórdia de Deus, eu contribuí em 3 faculdades na pós-graduação: Unifacol de Vitória de Santo Antão, Católica de Fortaleza e SES Online. E o meu pai, quando eu fui me formar, ele disse: doutor, esqueça isso, e curso vergonha para filho de gente rica, você é filho de gente pobre. Pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui nesse plenário. Se tem algum professor aqui que eu rendo a minha admiração, a minha gratidão, porque cada professor é digno de ser reconhecido pelo que se faz. Classes que não são, infelizmente, valorizadas, ser professor, são tudo base da sociedade. Mas, doutores, eu hoje faço com muita paixão isso que eu faço, porque sempre quando eu chego na minha casa, tem João Braz que me pergunta, tem César que vem me dar um abraço. Eu tenho uma sobrinha de 27 anos de idade que, quando perguntaram a ela, com 4 anos de idade, na atividade da escola, e disse: com quem você quer parecer? Ela disse: com meu tio Sam. Que ela tem pai, ela tem mãe, mas ela disse pela postura dele, pelo exemplo que ele é de tanto. Doutor, em cada defesa dessa que eu faço, quanto orgulho eu tenho quando ela disse que quer continuar aparecendo como tio Sam. E para eu finalizar, eu quero dizer a Vossas Excelências que tem 2 tipos de processo que Vossas Excelências sempre precisam analisar com muita clareza e analisar com muito cuidado. É o processo que é feito na areia e é o processo que é feito na rocha. O processo que é feito na areia, doutora, é aquele que não aguenta o vendaval da defesa, e o vendaval, quando eu falo, o argumento da defesa, porque ele não tem base, ele não tem laudos, ele não tem a parte técnica para sustentar aqui, e esse não aguenta vendaval.
E tem um processo que é feito em cima da rocha. Seria aqueles que de forma indiscutível teria sim como fazer todos os laudos e todas as perícias de dentro do carro para saber se essas pessoas estavam dentro do carro, além do que confessa. Sim, senhor, muito obrigado, excelência. Além do que confessa. Quando, doutores, aí agora eu vou não falar da vítima, mas eu vou defender a vítima. Quando é, doutor, filho do governador, aparece Lumière, né, doutora, que é a perícia da perita, aparece Lumière, aparece de tudo para saber impressão digital, aparece tudo. Mas foi um coitado, né? Drogado que morreu. Para que o Ministério pedir todas essas diligências e gastar dinheiro do Estado para saber se quem foi que realmente estava ali dentro? É melhor acusar de qualquer forma. Mas, doutora, saiu a verdade e a mentira para tomar banho. E quando entraram no rio, tiraram as vestes, deixaram ali, entraram no rio, daqui a pouco a mentira saiu e se vestiu de verdade e saiu andando na cidade. E a mentira, onde passava vestida de verdade, durante muito tempo as pessoas pensavam que era verdade. Mas a mentira não prevalece, porque a verdade ela saiu de dentro do rio, mesmo sem as vestes, e andou dentro da cidade. E onde as pessoas, onde a verdade passava, as pessoas às vezes fechavam os olhos, porque é difícil às vezes ver a verdade nua e crua. Mas a verdade nua e crua sempre vai prevalecer diante da mentira. Hoje, a mentira, que tentou durante 4 anos se vestir de verdade, ela foi desmascarada pela verdade, nua e crua. Muito obrigado aos senhores, que Deus abençoe cada um de todo o seu lado. Excelência, a palavra, Vossa Excelência. Réplica. Não, sabe?